Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 3. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Senhor, aqui está a tua palavra e que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, Senhor, amém. Pode sentar, irmãos. A Bíblia não diz quem é o autor da carta aos Hebreus. Eu creio, assim como muitos estudiosos creem, que foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta aos Hebreus. Paulo aqui fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, veja bem. Ele chama de rudimentos a doutrina dos batismos. Veja bem que interessante que há a doutrina dos batismos no plural, não no singular. Então nós vamos ver nesta noite essa doutrina, a doutrina dos batismos. Em Efésios, Paulo fala que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aqui ele fala de batismos. Por quê? Porque doutrina de batismos se refere ao batismo com sangue, ao batismo com água e o batismo com fogo. São três distintos, mas a salvação é só uma: o batismo com sangue. Veja bem que a água quem batiza são os ministros da igreja, os pastores, que oficiam o batismo nas águas. Este batismo em si não salva, porque Jesus diz em Marcos 16, verso 15, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Veja, a condição da salvação é o crer em Jesus. Sob esse ponto, nós vemos no Evangelho de Lucas a morte de um dos ladrões que não foi batizado nas águas, porém fez parte do batismo do sangue. Jesus estava morrendo na cruz e derramando sangue, e ele creu. E porque ele creu, ele foi salvo. Esse batismo, quem realiza é Jesus, não é o pastor. Compreenderam o que eu estou dizendo? Depois que a pessoa crê em Jesus, é preciso, pela ordem dada por ele, o batismo nas águas. Porque quando somos batizados na água, nós somos mergulhados na água e tirados da água. E Romanos capítulo 6, versículo 1 e seguintes, diz o seguinte: que nós somos sepultados nas águas, à semelhança da morte de Jesus. Então, o batismo é sinal de morte. Aquele que morreu com Cristo, ele está dando um testemunho público de que ele morreu com Cristo. Então ele desce no batismo das águas. E o batismo é mergulho. Do grego, batismo significa imersão nas águas. Imersão é afundar na água. Não é derramar água na cabeça, não é aspergir água com esponja, isso não é batismo. O batismo significa baptismos do grego, que é imersão na água. Assim como Cristo morreu, nós somos
sepultados nas águas, e como ele ressuscitou, nós somos tirados da água. Então, está em Romanos 6. Romanos 6 está muito claro isso. E o batismo com fogo? O batismo com fogo é o batismo com o Espírito. Em Atos capítulo 1, Jesus diz: aguardai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. Olha aí. Até que sejam batizados com o Espírito Santo. Olha, batismo com o Espírito é para aquele que já é salvo. O batismo com o Espírito é para revestir com autoridade, para a gente pregar o Evangelho. É Ele que dá o dom para pregar o Evangelho. É Ele que reveste com ousadia, com coragem, para falar a palavra de Deus, como ela tem que ser dita e pregada. E isso que é trazido através do batismo com o Espírito. Depois do batismo com o Espírito, recebemos dons do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios 12 e 14. Dom de línguas, profecia, interpretação de línguas, dom de cura, dom de sinais, prodígios e maravilhas, dom de fé, dom de conhecimento, que é a revelação, dom de sabedoria. São 9 dons, não é? Glória a Deus. Então, amados, o batismo no Espírito é o batismo de salvação. O batismo nas águas é para aquele que passou pelo batismo no Espírito. E o batismo com o Espírito, diferente de batismo no Espírito, é o revestimento de fogo e de poder. Onde está tudo isso na Bíblia? Está tudo na Bíblia. 1 Coríntios, seria bom você abrir, capítulo 12. Vamos abrir? Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 13. Veja bem, aqui está o batismo no Espírito. Abriram aí? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, isto é, no Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então Paulo está nos explicando, veja bem, que quando nós cremos em Jesus, o Senhor nos batiza no Espírito, para formarmos um só corpo. Compreenderam aí? Então veja bem que formar um só corpo. E o que é este corpo? No versículo 1 fala. No versículo 1 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, quando somos salvos, nós somos colocados em Cristo. Olha bem. Deus nos coloca em Cristo, que é o mesmo, no Espírito, formando o quê? Um só corpo. De quem é o corpo? De Jesus. E quem é você e eu e nós? Membros desse corpo. Olha que coisa tremenda. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 12, 27, que o corpo de Cristo é a igreja. Então, todo aquele que é salvo é colocado num Espírito, formando um corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, do qual nós somos membros uns dos outros. Interessante isso. Paulo faz uma figura aí entre o corpo humano
e o corpo de Cristo. Veja bem, o nosso corpo humano, ele precisa de todos os membros. Ele precisa dos braços, dos dedos, das pernas. Ele precisa do nariz, da boca, dos olhos. Ele precisa dos ouvidos. O corpo nosso precisa. Então veja bem que no corpo de Cristo não pode faltar membro. E quem são os membros? Nós. Está compreendendo? Quando é que Jesus nos coloca no corpo dele? Nos batiza no Espírito para formar um só corpo. Quer judeu, quer grego, quer italiano, quer espanhol, quer português, quer americano, quer inglês, quer francês, quer chinês, quer japonês. Quando nós cremos em Jesus. Vamos recapitular, porque aí você está aprendendo doutrina verdadeira cristã. Então, ide pelo mundo, pregai o evangelho. O que é evangelho? É a boa notícia de salvação. Prega a boa notícia de salvação. O que crer e for batizado será salvo. Se tivesse parado aí, a gente ia entender que era obrigatório para a salvação também o batismo na água. Mas Jesus não diz isso porque existe doutrina dos batismos, olha bem. Mas vírgula ele coloca ali. Ele diz, vamos retornar. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, vírgula. O que não crer será o quê? Ele não fala o que não crer e não for batizado, para não fazer confusão com o batismo nas águas. Porém, Paulo diz em Efésios que existe um só Deus e Pai de todos, sobre todos, uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Esse batismo que a Bíblia está se referindo, um só batismo, é a salvação. Entenderam? O ladrão na cruz não pôde ser batizado nas águas. Jesus estava na cruz. E o ladrão também. Mas ele disse para Jesus o quê? Primeiro ele disse para o outro bandido: você não tem medo nem na hora da morte? Nós merecemos morrer aqui, mas ele não. E disse para Jesus o quê? Lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Veja aqui os ingredientes da salvação. Nós merecemos morrer aqui. O que ele estava dizendo? Eu sou pecador. Eu estou errado. Mas quando ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino, ele creu em Jesus. Ele teve fé em Jesus. E quando ele teve fé em Jesus, ele morreu com Cristo na cruz. Salabasturi andalás. O sangue de Jesus, ele foi colocado, formando um só corpo. E Jesus então disse para ele estas palavras. Lembra, ele disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Olha que palavra, irmãos. Aleluia. Está compreendendo, irmãos queridos? Então, ele disse, estarás, tu estarás, não é vós. O outro não creu. O outro não pôde ser salvo, porque o outro não creu. O outro só disse para Jesus, sai da cruz se tu és o Filho de Deus, e tira nós daqui também. O que o outro disse para Jesus? Eu acredito se o Senhor sair da cruz. Está compreendendo? Enquanto aquele disse, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. Oh, glória! Compreendeu, filhos? Entenderam isto? Então veja bem que é preciso compreender à luz da palavra de Deus, Hebreus 6, versículo 2. Doutrina dos, o quê? Do quê?
Isso, por favor, irmãos, acorda. Precisa entender a doutrina dos batismos. Como? A Bíblia apresenta um só batismo de salvação. Qual é? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu creio que tu és o Filho do Deus vivo. Eu creio que o teu sangue me purifica de todo pecado. Nessa hora que você diz diante das pessoas, diante dos anjos, eu creio que Jesus é o Filho do Deus vivo. Eu creio que o sangue derramado dele me perdoa. Você é salvo, aleluia. Você é batizado por Jesus no Espírito. Para formar um corpo só. Entendeu isso agora? Hein? Agora vamos ver o batismo nas águas. Esse não salva, esse é feito pelo homem. Abre Romanos 6, é só voltar uma ou duas folhinhas aí onde você está, e nós vamos analisar isso. 6, Romanos 6, verso 3. Versículo 3. Acharam? O que diz a Bíblia? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha aí, nós fomos batizados na morte de Jesus, compreendeu? Então, quando nós fomos batizados, olha, abre a folha para o versículo seguinte, 4 e 5, não é? Diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só, gente. Então, o batismo, nós tínhamos antes o batistério aqui, vazou água. Então, nós fazemos nas piscinas, nossa, agora, quando tem pessoas para batizar. E esse ano nós vamos fazer apelo para batismo. Então, a gente faz a profissão de fé primeiro. Você crê o que de Jesus? Que Ele é o Filho do Deus vivo, a pessoa? Eu creio. Você crê que você foi salvo pela graça dEle, o presente dEle, por meio da fé? Que o sangue dEle te purifica de todo pecado? Creio de todo o meu coração. Então, mediante a tua profissão de fé, mediante a confissão que você fez, eu te batizo e mergulho na água no nome do Senhor, compreendeu? A pessoa desce e sobe, e é tirada, lógico, não é? O pastor mergulha e tira rápido da água. O mergulho é sinal de sepultamento. Quando tira da água, é sinal de ressurreição em Cristo Jesus. Entenderam aí? Isso a gente vê em Atos, quer ver só? Atos capítulo 2, se você está fácil aí com a Bíblia, seria bom abrir, porque você conhecendo, ninguém te tira mais da fé em Cristo, entendeu o que eu estou dizendo? Ninguém te arranca mais, filho. A partir do momento que você tem convicção da maneira que você crê, ninguém te remove mais da sua fé, da sua confissão de fé. Romanos 2, isso, oh, glória. Atos 2, versículo 38, olha, vamos lá? Acharam? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está aqui. A gente se arrepende, crê em Jesus, é batizado no nome do Senhor. Olha, o nome do Senhor pode ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Então, em Atos 28, 19, está escrito: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Pronto. Não resta dúvida alguma. Nós somos plantados em Jesus. Nós somos batizados no Senhor Jesus. Compreenderam? Esse batismo
é o batismo nas águas. Quando é que um pastor deve batizar uma pessoa, um crente que está frequentando a igreja? Após ele dizer: eu tenho certeza que Jesus perdoou meus pecados. E eu quero ser batizado. Eu já me arrependi. Eu entreguei minha vida ao Senhor. Então, a pessoa é batizada. Compreenderam? E o batismo... bom, vamos completar este primeiro. Efésios, capítulo 1. Dá para abrir ali? Efésios... é mais para frente de Coríntios, né? Para frente de Gálatas, é isto? Vamos lá? Para frente de Gálatas. Capítulo 1, versículo... Vamos ver especialmente o versículo 13 e 14, para não falar, porque é muito rica a Bíblia. Se eu for pegar aqui, eu vou pregar até 1h da manhã. Vamos lá, versículo 13 e 14. Paulo diz: em quem vós estáis? Em quem nós estamos? Isso, em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, olha aí. Nós passamos a estar em Cristo depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa, o quê? Salvação. E tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa mais maravilhosa, que é a palavra de Deus. Veja bem aqui, ó. Nós passamos a estar em Cristo quando? Depois que ouvimos o evangelho da nossa salvação. E tendo crido no evangelho da nossa salvação, Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. Olha só. E no versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. O que é penhor? Penhor é garantia. Quando alguém vai na Caixa Econômica e fala: eu quero um dinheirinho aí. Fala: você tem alguma coisa para penhorar? Ah, eu tenho joias. Então, penhora a joia que você leva o dinheiro. Então, você deixa em garantia o que é a joia. Se você não pagar, eles ficam com a sua joia. Entendeu aí? O carro está penhorado. Se não pagar, o carro garante a dívida. E assim por diante, a casa e tal. Deus deu uma garantia para nós, que Ele nos salvou. Qual é a garantia que Deus deu para nós? O Espírito Santo. Entenderam agora? O Espírito Santo é o penhor, é a garantia que Deus nos deu, que nós passamos a ter o quê? O quê? Tem gente que está lá em Netuno, Plutão, viu? Que garantia Deus deu para você que você tem a vida eterna? Hã? Sim, aqui está bom, mas aqui não está. Aqui está péssimo. O que Deus deu de garantia para você que você tem a vida eterna? Sim, o Espírito Santo mora dentro de você. Você sentiu mudança na tua vida depois que você entregou sua vida para Jesus? Isso é o Espírito Santo. Porque nós somos muito ruins, irmãos. Nós somos ruins demais. Se Deus não desse o Espírito Santo para nós não éramos de Deus. Então Deus deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia que Deus deu para nós, que nós temos a vida eterna. É o penhor, tá entendendo? Deus penhorou a palavra dele. Está aqui a garantia. A garantia é o Espírito Santo que mora dentro de você. O seu temperamento mudou depois que você recebeu Jesus? Mudou? É lógico que nós não somos perfeitos aqui na terra, né? Tá? Vamos colocar bem colocadas as coisas, senão você vai ficar com a orelha em pé, né? Tá? Não é essa a pretensão. Houve alguma mudança em você depois que você se tornou crente em Cristo Jesus? Houve. Essa mudança quem trouxe é o Espírito Santo.
que passou a habitar dentro de você. Veja, tinha pessoas que eram violentas, deixaram de ser violentas. Outras bebiam até ficar bêbado, pararam de beber. Outras fumavam demais, pararam de fumar. Outras até se drogavam, pararam de se drogar. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a habitar no coração. Se não houve mudança, é porque o Espírito Santo não habita no coração. Olha bem. Eu estou tornando a dizer, perfeito aqui na terra, ninguém é. Tá? Caminhamos para a perfeição em Cristo. Isso sim. Mas o seu temperamento mudou? Mudou. Quem mudou você? O Espírito Santo que mora dentro de você. Você para analisar a sua vida. Se você fosse igual a 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, vai. Procura lembrar. Como seria a sua vida, se você fosse daquele jeito? Qualquer coisa, você estava rolando no chão de briga, de pé do ouvido, e agarrando, e querendo tirar satisfação, e brigando, e gritando, e formando o maior escarcéu. Agora, você é capaz de contar. 1, 2, 3, 5, 10. Espera aí, eu não preciso ser assim. Quantas vezes aconteceu isso com a gente? Por que eu estou tão nervoso? Qual é o motivo que eu estou tão bravo? Aí de repente vem no seu coração, no seu pensamento assim, ó, reconcilia lá com aquela pessoa, perdoa. Está entendendo? Quem é que faz isso, irmãos? Quem? O Espírito Santo, irmãos. Quantas vezes você ia viajar e você acabou perdendo hora e perdeu o ônibus? Quantas vezes você ia viajar e na hora que você ia viajar deu um problema no carro e não deu para sair naquela hora? Mas se você tivesse saído naquele ônibus, naquele carro, você talvez tivesse morrido num acidente. Quem foi que te livrou disso aí? O Espírito Santo, irmãos. Compreenderam o que eu estou falando? Quantas vezes você perdeu a cabeça mesmo sendo crente? Gritou, falou, passou meia hora, passou um dia, você começou... Por que eu fui fazer isso, hein? Puxa, eu não precisava ter feito isso. Eu machuquei tanto aquela pessoa, eu fui tão bravo, eu fui tão estúpido, eu não precisava fazer isso. Aí você volta a ter amizade outra vez, você se reconcilia. Quem é que trabalha com você e comigo, conosco, para fazer isso, irmãos? É o Espírito Santo. Agora, esse entra em nós a partir do momento, ele habita em nós, a partir do momento que a gente crê em Jesus. Quando a gente crê em Jesus, o Espírito Santo entra em nós. Compreendeu aí, irmãos? Quantas vezes a gente errar é humano, mesmo sendo cristão, mesmo sendo crente, errou. E depois se arrependeu, meu Deus, eu errei. E você vai no pé de Jesus e fala, Senhor, me perdoa, Senhor. E o Senhor perdoa você. Porque você não quer andar na sujeira espiritual. Você quer andar na luz, como na luz Jesus está. Compreendeu bem o que eu estou te explicando, querido irmão? E o diabo quer te pegar. Quando você erra, eu erro, nós erramos, tá? Aí vem um pensamento assim, não vou mais na igreja. Eu fiz um negócio muito errado. Ou então, quando a gente começa a achar o defeito dos outros, está entendendo? Eu não vou mais porque tem muito defeito lá. Para, meu irmão, cada um está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em cada pessoa, em cada coração, em cada vida. Está entendendo? A gente vai ficando com o cabelinho branco e a gente ainda é uma criancinha na mão de Deus. Está compreendendo o que eu quero dizer? A gente é um discípulo de Jesus, um aprendiz de Jesus.
Pedrão era nervoso, foram prender Jesus, ele sacou a espada e o guarda que veio lá do sacerdote, ele deu, mas ele não deu para pegar na orelha não, ele deu para cortar no meio mesmo. O homem acho que desviou, cortou a orelha fora. Jesus pegou a orelha, pôs no lugar, falou: Pedro, não faz isso, Pedro. Quem com a espada fere, com a espada é ferido. Não faça mais isso não, está entendendo? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo trabalha na nossa santificação. Santificação é isso, ele vai aos poucos trabalhando, a cada dia um pouco mais, a gente vai amadurecendo. Quando a gente levanta de manhã, a gente já deve falar: oh, bom dia, Espírito Santo. Está compreendendo? Guia meus passos hoje. Eu te agradeço porque eu estou vivo, Senhor. Aleluia. Abençoa esse meu dia. Usa a minha vida, onde eu for, que labassui andais, eu possa falar do nome de Jesus. Aleluia. Compreendeu, filhos? Esse é o batismo no Espírito. O Espírito passa a habitar dentro de nós. Paulo chega a dizer: quem não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, não é dele. Ele chega a dizer em Romanos 8:9, ele diz em Romanos 8:16 o seguinte: o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só, aleluia. É aquela calma gostosa no meio da tempestade, uma luta tão grande, uma guerra tão grande, o inimigo vem te acusar, levanta o escudo da fé, rebate tudo que ele fala e diga: Espírito Santo, me ajuda, está difícil, eu quero continuar, eu não quero desistir, eu quero te servir, Senhor. Está entendendo? Isso o Espírito Santo faz para os filhos de Jesus. O que é quando eu creio? Eu recebo o Espírito Santo. Por quê? E você também, e nós também. Porque nós nascemos de novo. Olha só. Aleluia. Pela água e pelo Espírito. João capítulo 3, versículo 3. O que é a água? A água é a palavra e o Espírito é fogo. O Espírito trabalha com a palavra e transforma nossas vidas. Nós nascemos de novo. Está entendendo aí? Eu estou ministrando a palavra e os que não nasceram de novo estão nascendo de novo. Aleluia, olha só. Glória a Deus. Pela palavra e pelo Espírito. O Espírito de Deus trabalha com a palavra. Ele está dizendo para você agora: tenha calma, filho, eu te amo. Você é sim, minha filha. Você não temas, porque eu tenho visto tuas lágrimas, teu choro, mas eu te digo, você é a minha filha, Halabassu e Andalás. Ah, meu servo, tenha paciência, filho. Aleluia. Tu estás na minha escola, diz o Senhor, e aqui eu te ensino, e você vai crescendo aos poucos. Não tenha pressa, abre os teus ouvidos, abre o teu coração, eu estou na porta, deixa eu entrar e eu vou fazer uma bênção na tua vida, glória a Deus, aleluia, oh glória. Tudo isso sobre o batismo no Espírito, e o batismo nas águas já expliquei, e o batismo com o Espírito, para encerrar, depois nós vamos ter que voltar, porque é muito material para pouco tempo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos lá. Só concluir aqui, né? Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 5, olha só. Acharam? Atos 1:5? Acharam? Olha bem a palavra, ó. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha, não muito depois destes dias. Então, aqui ele usa o com o Espírito, ó. Atos 1:5. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E a Bíblia diz lá para frente que eles estavam reunidos no cenáculo e veio sobre eles
línguas como repartidas de fogo na cabeça de cada um, compreenderam? E um vento, como um vento, não um vento impetuoso, encheu aquela casa e eles começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito Santo concedia. Esse é o batismo com fogo, é o batismo com o Espírito. Mas para que isso? Só verificar aqui, ó. Versículo 8, vamos lá, Atos 1:8, só, e vamos concluir. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, olha aí, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse batismo é a virtude, é o fogo do Espírito, para que a gente possa ser testemunha de Cristo. O que é testemunha? É pregar, é dar testemunho, é falar do Evangelho para as pessoas, compreendeu? Então o apóstolo Pedro, que tinha medo até de uma criada, quando Jesus foi preso, levantou no dia de Pentecostes e pregou forte. Por quê? Porque foi batizado com o Espírito, entenderam aí? E isso depois nós vamos, qualquer das noites que Deus preparar, falar dos dons do Espírito e dos frutos do Espírito Santo. Vocês compreenderam o que foi dito, irmãos? Guarda no seu coração. Não deixa ninguém roubar a tua fé. Há muita gente que diz, vem cá, você precisa ser batizado de novo. Para, eu já fui batizado no sangue, eu creio em Jesus. Eu já fui batizado na água. E muitos de vocês já foram batizados com o Espírito e falam em línguas. Levanta a mão quem foi batizado com o Espírito para a gente ver. Amém? Olha só. Olha aí quantos. Glória a Deus. Está vendo? Não é só o falar em línguas, mas são 9 dons do Espírito. Amém, filhos? Essas são as palavras dessa noite. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus, e aqueles que estão online também. Glória a Deus.